Olá pessoal, falar mais uma vez aí sobre esse período inicial que nós estamos tratando, 1822 a 1930, falar da mão de obra. Da mão de obra, pessoal, basicamente nós vamos falar aqui sobre os escravos e falar sobre os imigrantes. A escravidão, pessoal, ainda fez bastante estrago aí no Brasil na questão assim, de exploração dos povos africanos até o fim do século XIX praticamente, e você vai ter até 1850 o tráfico negreiro acontecendo. A partir de 1850, com a proibição do tráfico, né, com a lei Eusébio de Queiroz, você vai ter então uma dificuldade para se adquirir novos escravos, eles vão ficar mais caros e aí então tem um impulso para que os imigrantes venham em maior massa. Então eles já vinham para cá a partir de 1820, 1830 e aí 1870 uma leva maior. Então primeiro alemães, austríacos e suíços, né, nas décadas de 20 e 30, mas foram frustrados aí nos seus objetivos de enriquecimento, foram enganados basicamente aí pelos agricultores brasileiros, né, os grandes ruralistas brasileiros da época. E aí nos anos de 1870 em diante veio uma imigração mais subvencionada pelo Estado, uma parte, e outra parte ainda pelos fazendeiros. E aí esses escravos, né, que já estavam caros, acabam sendo menos procurados ainda, e os imigrantes que estavam vindo nessa imigração, vai acontecer deles acabarem tomando mais força aí numérica nas plantações, né? Então o que vai acontecer, pessoal, é que nós temos então os italianos e espanhóis em grande número nessa segunda leva, e nós temos também poloneses, ucranianos, né? Mas os italianos e espanhóis serão mais significativos em número. Então, pessoal, o que vai acontecer é que esses imigrantes também virão para trabalhar nas fábricas nascentes em São Paulo, né? Fábricas de tecidos, de calçados, fábricas de processamento de alimentos. Então, fábricas que vão surgindo aos poucos, lembrando que o Brasil não tinha uma industrialização ainda, porque o Brasil não tinha uma indústria de base, né? Mas tinha essas fábricas aí. Então, esses imigrantes vão trabalhar, por exemplo, na greve de 17, eles vão ter bastante participação, tanto ali na influência do movimento sindicalista revolucionário, no anarcossindicalismo, e nos anos 20, com a criação do Partido Comunista, também haveria imigrantes participando, né? Então, pessoal, sobre os imigrantes, nós temos isso. Sobre os escravos, povos afrodescendentes, eles vão ficar à margem na sociedade praticamente aí com o fim da escravidão, será um grande problema. Então, nas periferias das grandes cidades, nós teremos o crescimento da massa mais nesse sentido de ser o povo preto, né, o povo pardo. Nas favelas do Rio de Janeiro nós temos isso, né, aí da virada do século XIX para o início do XX, um grande crescimento dessa marginalização. E aí, pessoal, então essa é a formação aí da nossa força de trabalho nessa época, ok? Então a gente tem que olhar com muita atenção para esses dois elementos. Então, no século XIX, os escravos e imigrantes convivendo mais, você tendo mais imigrantes a partir dos anos 70 do século XIX, e a mão de obra negra vai se tornar livre a partir do fim do século XIX. Nas primeiras décadas do século XX, você vai ter uma marginalização maior dessa mão de obra negra, né, livre, do que dos imigrantes. Os imigrantes eles vão se alocando nessas fábricas aí das cidades, pessoal.